Eu sou Helena e falarei da tricotomia humana, que significa corpo, alma e espírito. Deus, sendo três pessoas, criou o homem em três, sendo a sua imagem e semelhança. Gênesis 1 verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra façamos está em plural, o que significa que o Pai, Filho e o Espírito Santo estavam em ação na criação do homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, assim como o corpo, alma e espírito formam um só homem. Farei uma comparação interessante entre a Trindade e a tricotomia humana. O Pai corresponde à alma do homem, o Espírito Santo corresponde ao espírito do homem, e Jesus corresponde ao corpo do homem, pois ele se fez em corpo de carne para morrer por todos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus e a alma, Jesus e o corpo, Espírito Santo e o espírito do homem. Observe o ovo de uma ave, onde também é composto por três, sendo a clara, a gema e a casca. Farei uma comparação entre o ovo e o homem, sendo a casca do ovo correspondente ao corpo, a clara correspondente à alma e a gema correspondente ao espírito. O corpo, alma e o espírito formam a vida, formam a pessoa. A casca, clara e a gema formam a vida de um animal. Exemplo: as aves, aranhas, rã, sapo, formiga, barata, gafanhoto, caracol, lesma, polvo, tartaruga marinha, cobras, jacaré e crocodilos. O ovo dos animais contém a vida por ter os três elementos: a casca, a clara e a gema. Na mulher é formado o zigoto, que é uma bolsa gigante dentro do estômago, onde fica a criança. O zigoto é uma espécie de ovo humano que forma a vida. O ovo, antes de ser consumido, a casca é quebrada e a claro e a gema são aproveitadas e consumidas. A casca para nada serve e é descartada ao lixo. A pessoa é igual ao ovo, o corpo é igual à casca que é descartado ao cemitério, enquanto a alma e o espírito são aproveitados e seguem para a eternidade. Qual é a prova que o homem é eterno? João 4 versos 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e se o homem é a sua imagem e semelhança, o homem também é espírito. Deus é espírito eterno, e se o homem também tem espírito, ele também é espírito eterno. Hebreus 1 verso 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores. Os anjos são espíritos, por isso são eternos, e Espírito Santo também é espírito eterno. Para as seitas que não acreditam na eternidade. Eclesiastes 12 verso 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Um pastor disse que essa palavra que diz que o espírito volte para Deus está falando dos justos, e não dos ímpios, pois Salomão, ao escrever esse livro, estava falando dos escolhidos. Ele afirma que todos os espíritos vão para Deus que o deu, dando a entender que o espírito de toda a humanidade dessa terra vai para Deus. Mas Salomão, como era israelense e pertencia à tribo de Judá, tinha consciência que os outros povos não pertenciam a Deus. Ele já sabia que todos os povos não faziam parte da aliança mosaica e já descartavam a salvação. Quando Salomão fala que todos os espíritos retornam a Deus que o deu, ele estava falando da nação inteira de Deus que tinha 12 tribos. Quando ele afirma que todos os espíritos retornam a Deus, ele está se referindo a todos os habitantes do planeta, porque Salomão
tinha consciência que o único povo que tinha aliança com Deus era Israel. Somente eles é que tinham os 10 mandamentos, que era o guia para não cometerem pecados. Salomão sabia que a salvação estava só em Israel, e não tinha alcançado os povos do mundo. Quando ele fala que o nosso espírito retorna a Deus que o deu, ele está se referindo a toda a nação inteira de Israel que era escolhida. E a prova está no fato dos mandamentos da lei mosaica estar sobre o poder do povo de Israel, e nenhum povo tinha acesso a não ser as 12 tribos. Os 10 mandamentos que dizia: não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do próximo. Esses mandamentos só eram proibidos entre o povo de Israel por serem irmãos. Já contra outros povos eles podiam matar, saquear, tomar as mulheres de outros povos e dizer falso testemunho. Se lerem todo o Antigo Testamento, verás que os povos de Israel contra outros povos não cumpriam os mandamentos, só entre eles mesmos. Quando o mandamento da lei mosaica fala para amar o próximo, é só entre eles. Contra outros povos eles matavam a espada. A lei mosaica dizia: não matarás, era só válido entre eles do povo de Israel, eles tinham que se amarem entre eles, mas contra outros povos podiam matar. Por isso que o povo de Israel matava filisteus, midianitas, assírios, egípcios e outros povos. A lei não alcançava outros povos, era olho por olho e dente por dente. A vingança podia ser executada contra os povos que não era de Israel, por eles não serem de salvação, e não estavam cobertos pela antiga aliança que só cobria o povo de Israel. Por isso que as doutrinas dos adventistas que aprovam os 10 mandamentos da antiga aliança é heresia, porque o amor ao próximo não se estendia a outros povos. Quando falava não matarás era válido só entre os filhos de Israel, já contra outras nações podiam derramar o sangue. Essa era a antiga aliança que não se estendeu ao mundo inteiro, e ficou só entre os filhos de Israel, diferente da doutrina da graça que temos que amar não só os nossos, mas o mundo inteiro. Não podemos derramar o sangue de outras nações igual o povo de Israel fazia, mas se um deles bater em nossa face, oferecemos a outra face. Os adventistas pregam o Antigo Testamento, que temos que observar a lei mosaica, uma lei que só tinha misericórdia entre os filhos de Israel. Quem não era israelense morria à espada. Esses são os mandamentos que os adventistas querem que a igreja viva, que tenha misericórdia só com os deles, mas os que não são deles não tenha misericórdia. Uma aliança que só se estendia a Israel, que não foi capaz de alcançar o mundo, uma aliança ultrapassada que dependia de milhares de animais sacrificados. Essa é a aliança que a seita prega e defende. Já a doutrina da graça, que alcançou o mundo inteiro, feito não por sangue de animais, mas por sangue divino, essa seita desfaz voltando para a aliança antiga. A aliança da graça não escolhe apenas um povo igual à lei mosaica, a lei da graça não salva apenas um povo, mas a salvação se estende ao mundo inteiro. A lei mosaica foi feita entre Deus e o povo de Israel, não incluiu os gentios, e nós somos gentios. Nenhuma nação estrangeira estava incluída nessa aliança. A lei mosaica teve o mediador, que era Moisés. É quando o mediador é um homem, o sistema é falho, e ele só salva o seu próprio rebanho, e não ao mundo. A lei da graça teve o próprio Deus como mediador. O sistema de salvação não é falho e se estende pelo mundo inteiro. João 1 verso 17.
porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei mosaica foi feita para um único povo que se chama Israel, não foi feita para os povos do mundo inteiro. A lei mosaica, quando se inaugurou a igreja, nem existia. Quando a igreja começou a existir, a lei já tinha perdido a sua validade. 2 Coríntios 3 versos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Esse versículo fala que o ministério do Espírito Santo, que é divino, é maior do que o ministério de Moisés, que era apenas um homem. Moisés trouxe a lei, o Espírito Santo veio na graça, descendo no dia de Pentecoste. O ministério de Moisés era transitório, ou seja, passageiro, enquanto o ministério do Espírito Santo é graça que irá durar até a consumação dos séculos. Voltando a falar de Eclesiastes 12 verso 7, quando o Espírito retorna para Deus, sabemos que o rei Salomão estava debaixo da antiga aliança que só se estendia ao povo de Israel, e não a outras nações. Fica bem claro que Salomão, ao falar que o Espírito retorna a Deus, estava se referindo ao povo que estava debaixo da aliança mosaica. Ele falava do povo dele, pois tinha consciência que os outros povos, por não estarem debaixo da lei mosaica, não tinham salvação, pois os povos eram ignorantes por não terem os mandamentos da lei mosaica, e por esta razão viviam na ignorância por não conhecer o verdadeiro Deus. Falarei sobre a tricotomia humana. A prova que a nossa formação tem três substâncias está em 1 Tessalonicenses 5 versos 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Esse versículo fala de corpo, alma e espírito. A alma e o espírito não são a mesma coisa, apenas uma parte da outra, assim como Eva fazia parte da costela de Adão, e se completava ele. A esposa fiel completa o marido, assim é a alma que completa o espírito. Hebreus 4 versos 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo é a prova que a alma e o espírito são diferentes, assim como existe uma linha que divide a clara da gema, também existe uma divisória da alma e do espírito. Também existe uma divisória do corpo e a alma, provando que somos três em um só. Essas três partes formam a pessoa. É na alma que ficam as faculdades dos sentimentos, que são as emoções e sentimentos, e até a nossa razão. As faculdades da alma são os sentimentos, a vontade da pessoa, os pensamentos, desejos e paixões da alma. Das três partes, o corpo é o único que retorna ao pó por ser matéria, mas a alma e o espírito são eternos. Gênesis 2 verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem do pó da terra e fez o corpo. Até nesse momento o homem não tinha vida, parecia um boneco de barro, não falava, não sentia cheiro, não olhava, não ouvia, não tinha paladar em sua boca, não pensava, e não sentia sentimentos no coração. Depois Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro é o vento que traz a vida,
Fôlego de vida significa que recebeu a vida. Deus colocou o espírito de vida no homem e fez ele uma alma vivente. Perceba que Deus, ao soprar o espírito de vida, colocou também uma alma vivente. Alma vivente significa que tem o espírito de vida junto com ela para ser vivente. E sendo assim, o homem recebeu o corpo do pó, espírito de vida e uma alma. O espírito de vida assoprado nas narinas veio com a alma, assim como a gema e a clara são quase inseparáveis, o espírito e a alma vêm juntos. Quando é para fazer algum alimento, sempre é aproveitado a gema e a clara, dificilmente se separa uma da outra, assim é o espírito e a alma. Quando uma pessoa morre, o espírito sempre sai junto com a alma. Se Deus tivesse soprado apenas o espírito de vida em Adão sem a alma, ele não teria os 5 sentidos, não sentiria os sentimentos do coração, e nem pensaria, seria um robô que iria caminhar sem os 5 sentidos. O corpo formado do pó irei falar. Eclesiastes 3 versos 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. A composição orgânica dos corpos dos seres humanos, as suas carnes são compostas de 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio e 3% é uma mistura de cálcio, iodo, potássio, enxofre, rádio, zinco e outros. Cientistas comprovaram que a mesma composição que tem o corpo humano, a Terra também tem a mesma composição mineral que os corpos humanos, comprovando que o homem veio da Terra. A prova que a carne é perecível e a sua decomposição retorna ao pó. Zacarias 14 versos 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Mateus 16 versos 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque a ti não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Aqui é a prova que a carne não pode receber as revelações de Deus. Tudo que é da carne, como revelação, profecia, pregar na carne e pular, vem da própria pessoa. Para receber revelação é só no Espírito. O homem tem que sair da carne para receber as revelações. O nosso corpo é passageiro aqui nessa terra e não pode ir para a eternidade, porque tem que retornar ao pó. 1 Coríntios 15 versos 47 ao 49. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Temos a imagem de Adão por sermos descendentes dele e herdamos todos os seus pecados. Em breve teremos a imagem de Jesus. Quando os nossos corpos forem transformados em glória, seremos semelhantes a ela. A esposa, para casar com o seu esposo, tem que ter o mesmo corpo. Gênesis 2 versos 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Jesus deixou o seu pai e desceu na terra, e se uniu à sua mulher, que é a igreja. E quem era a sua mulher? A igreja, que começou a se formar através dos 12 discípulos. E a prova é que, do mesmo modo que a Eva saiu da costela de Adão, a igreja saiu da costela de Jesus no momento que ele levou o último golpe de lança em sua costela. Ali nascia a igreja.
quando saiu água simbolizando a água da vida. Gênesis 2 versos 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A igreja sairá da terra e se unirá a Jesus e tornará um só corpo. Os nossos corpos serão do mesmo corpo de Jesus, transformado em glória. O nosso corpo de barro é tão frágil que dependemos do Espírito Santo dentro de nós para que as coisas sejam perfeitas. Tudo o que fazemos de nós mesmos é imperfeito. 2 Coríntios 4 verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Falarei da alma imortal humana. A alma no Antigo Testamento está em hebraico com o nome de Nefesh e também às vezes em hebraico se chama psiche. Falarei da palavra psiche no hebraico que traz o sentido de alma imortal. A palavra psiche está ligada aos sentimentos, emoções, vontade, desejos, sensações, afetos e do seu próprio eu interior, algo que está dentro da pessoa. A alma imortal não pode se separar do espírito, porque é ela que dá os 5 sentidos ao espírito. A mente traz a lembrança, e o coração traz os sentimentos. Todas essas coisas são manifestadas na eternidade. O corpo é a matéria, a alma a personalidade e o espírito a vida. Essa alma é imortal, os 5 sentidos, as lembranças e os sentimentos carrega para a eternidade. Salmo 103 versos 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista está se referindo da alma imortal que está dentro dele. Salmo 62 verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmos 42 versos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. No verso 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está se referindo à alma imortal que está dentro dele. Salmo 62 verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Versículos da alma imortal. Salmo 107 verso 5. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. No verso 9, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Versículos que fala do íntimo da alma. Salmo 139 versos 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Provérbios 14 versos 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Amar a Deus do íntimo da alma. Marcos 12 versos 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma. 1 Reis 17 versos 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Jó 24 versos 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama. Salmos 42 versos 6. Ó meu Deus,
dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. João 12 versos 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Gênesis 35 versos 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Mateus 10 versos 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse versículo de Mateus 10 versos 28, fala da eternidade da alma. Falarei da alma mortal que é a matéria. Alguns versículos que fala da alma mortal que é a mesma coisa da matéria. Esses versículos não falam da alma imortal, que é ruach ou psiche, mas fala da alma mortal que é nefesh. A nefesh que aparece no Antigo Testamento dando o significado de matéria. A alma mortal que tem em hebraico é nefesh, a ver com o sangue, coração da carne que está no corpo humano e da vida de todos os animais e de pessoas. Esse tipo de alma tem nada a ver com a alma imortal que é a psiche e ruach. A alma nefesh é passageira. É a mesma coisa do nosso coração de carne e sangue que bate em nosso peito. Esse mesmo coração pode parar e não funcionar por ser de carne, mas existe um coração eterno que não é passageiro e levará os nossos sentimentos para a eternidade, seja para sentir a glória do céu com todos os sentimentos bons, ou para sofrer no inferno com todos os sentimentos ruins. Existe um coração passageiro que bate dentro da matéria, e existe um coração eterno que fica em nossa alma. O nosso cérebro é de carne e serve para funcionar na terra, mas a mente espiritual carregamos para a eternidade, onde iremos nos lembrar das coisas boas ou ruins que pratiquemos na terra, igual está escrito na parábola do rico e Lázaro. O coração de carne e o cérebro carnal faz parte da alma mortal que é nefesh. O coração eterno e a mente espiritual fazem parte da alma imortal que é ruach, e também tem o significado de psiche por causa dos 5 sentidos. Quando a Bíblia fala de alma mortal se refere à vida passageira, mas quando fala da alma imortal se refere ao nosso espírito. Quando falamos aquela alma ontem na igreja aceitou a Jesus, não estamos falando da alma interior que está dentro, estamos se referindo àquela vida que se converteu, estamos falando da própria pessoa que aceitou a Jesus, estamos falando de outro conceito de alma, da alma matéria, não da alma imortal. E não são as mesmas coisas, porque a alma mortal em hebraico é nefesh. E a alma imortal em hebraico é ruach, com os 5 sentidos é chamada de psiche. Se fosse a mesma coisa, as palavras em hebraico não seria diferente e não mudaria. Ao serem traduzidas ao português a palavra ruach e nefesh foram traduzidas por almas, o que tem confundido muitos crentes. Ruach e nefesh são diferentes e não são as mesmas coisas e ao serem traduzidas ao português, as duas frases se tornaram almas. Essas duas frases ao serem traduzidas ao português se tornaram uma só, e as seitas se aproveitam para manipular as pessoas e negar a eternidade. E a seita Testemunha de Jeová se aproveita dessas traduções para enganar a humanidade e fazer argumentos que o inferno não existe e a alma não é eterna. Se existe um corpo natural, também existe um corpo espiritual. O natural é mortal, que é a mesma coisa de alma mortal que depende do sangue e da respiração.
mas o corpo espiritual é eterno, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um espírito eterno, a sua imagem também tem um espírito eterno. Veja o versículo que fala da alma mortal, que é a matéria. Levítico 17 versos 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Deuteronômio 12 versos 23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. O sangue que circula pelo corpo dá vida à matéria por fazer a manutenção dos órgãos. Quem perde sangue perde a vida. As testemunhas de Jeová dizem que morreu acabou, porque se o sangue é a vida, e também é uma substância líquida que não é eterna, o sangue é absorvido pelo chão e acabou. Mas a testemunha de Jeová esquece que o sopro que Deus deu para formar o homem, esse sopro, é o espírito de vida que fez o homem ter a vida. Não é o sangue ou nenhum órgão perfurado que venha morrer que é a essência da vida. É claro que se qualquer órgão parar, a pessoa morre e o espírito sai. Mas quem dá a vida é o espírito de vida. Uma pessoa pode ter todos os órgãos saudáveis. Se tirar o espírito de vida, os órgãos não funcionam. Se tirar o espírito de vida do corpo da pessoa, ela morre, mesmo sem ter o seu sangue derramado que dá a manutenção à vida do corpo. Quantas pessoas morrem sem ter o sangue derramado? Falarei do espírito. Deus soprou o corpo espiritual dentro do corpo de carne. Gênesis 2 verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Espírito é que deu vida a todos os órgãos do corpo, fazendo viver a matéria carnal. O corpo não pode viver sem o Espírito. Tiago 2 versos 26. Porque, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Provérbios 20 versos 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Mateus 27 versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Render o Espírito significa o momento que o Espírito saiu do corpo. Lucas 23 versos 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Atos 7 verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão entrega o seu espírito a Deus na hora da morte. Jó 32 versos 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Gênesis 41 versos 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. O espírito que está dentro da pessoa pode ficar perturbado. João 13 versos 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Se tem um corpo natural de carne, é claro que tem um corpo espiritual dentro do corpo natural. 1 Coríntios 15 versos 44. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual.
O homem só tem ligação com Deus em espírito e não em carne. João 4 versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem só fala com Deus em espírito e não através da sua carne. O espírito é o corpo espiritual e tem ligações com o sobrenatural e as coisas do mundo espiritual. 1 Coríntios 14 versos 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Para falar em mistério tem que estar em espírito, não em carne. Porque a eternidade existe, e o homem também é eterno. Gênesis 1 versos 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem física e também à sua semelhança, tendo sentimentos da alma e um espírito eterno igual ao do seu Criador. Estarei terminando esse ensinamento. Que todos fiquem na paz de Deus.